Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e hoje eu vou contar para vocês o caso do serial killer Ivan Robert Marco Milá. Então desde já eu peço para você se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha se possível com alguém que gosta desse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já conhecia esse caso ou se você sabe alguma informação que eu não vou falar aqui. E é isso, bora pro caso de hoje. Ivan Robert Marco Milá nasceu dia 27 de outubro de 1944, em Guildford, um subúrbio de Sydney, na Austrália. A família dele era de imigrantes croatas e ele era o quinto filho de 14 irmãos. Todos eles cresceram em uma fazenda afastada da cidade. Quando Ivan era criança, ele e os seus irmãos eram conhecidos na cidade. Eles eram frequentemente vistos carregando armas de fogo e facas. Era uma família um pouco peculiar, as crianças, e desde cedo eles já eram muito conhecidos pelas traquinagens que eles aprontavam. Eles frequentavam uma escola católica. Com 17 anos, o Ivan foi internado em um centro de reeducação juvenil por roubos e furtos de veículo. Ele já era velho conhecido da polícia, desde ali dos seus 13 anos ele já praticava pequenos delitos e desde essa idade de 17 anos ele já apresentava alguns sinais de psicopatia. É dito que ele deu um tiro em um taxista, porém ele não foi preso por esse crime porque um outro homem foi acusado e preso por isso. Depois ele veio confessar para o seu irmão que ele teria atirado nesse taxista. O Ivan ele foi casado com uma mulher chamada Karen Duke. Depois do divórcio dos dois, ele colocou fogo na casa dos seus ex-sogros, do pai e da mãe dela. Em 1971, duas mulheres acusaram o Ivan de estupro. Elas disseram que pegaram carona com ele de Liverpool a Melbourne e nesse trajeto ele teria abusado das duas. Porém, ele não foi preso por esse crime por falta de provas, mas elas disseram que no carro haviam facas e cordas. Então, na década de 80 e 90 na Austrália, era muito comum ter mochileiros, pessoas que viajavam o país pedindo carona. Até hoje é muito comum, mas foi mais ou menos nessa época que começou essa atividade no país. Em 19 de setembro de 1992, dois corredores encontraram um corpo parcialmente coberto de terra e detritos da floresta, como folhas e mato amassado. Eles então chamaram a polícia. Isso foi na floresta estadual de Belanglo, a 120 quilômetros de Sydney. Esse corpo estava de barriga para baixo, com o rosto na terra e as mãos amarradas nas costas. No dia seguinte, mais um corpo foi encontrado a poucos metros do primeiro corpo. A investigação revelou que os corpos seriam de duas britânicas que haviam desaparecido em abril do mesmo ano, de 1992. Seriam elas Caroline Clark, de 21 anos, e Joanne Walters, de 22 anos. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome delas, porque não são nomes brasileiros, então eu vou falar da forma que eu acredito que seja, e se for de outra forma, vocês me desculpem. A Joanne foi atingida 14 vezes em seu crânio com uma faca, e a Caroline 10 vezes no crânio, mas com uma arma calibre 22. Então ela levou 10 tiros na sua cabeça com uma arma calibre 22. A Caroline, ela trabalhava como babá para uma família de Sydney e acredito que ela e a amiga foram dar uma volta no país e infelizmente isso aconteceu com elas. No dia 5 de outubro de 1993, o ano seguinte, um homem estava na floresta pegando lenha e ele encontrou um crânio. Ele então chamou a polícia e eles encontraram mais dois corpos na mesma floresta de Belanglo. Os corpos eram de James Harold Gibson e Deborah Phillips Everett. Os dois tinham 19 anos e eles estavam desaparecidos desde 1989. Eles iam pegar carona quando eles desapareceram até a região sul do país. Os seus corpos estavam em uma cova rasa, da mesma forma que a das duas primeiras vítimas. Eles estavam em processo avançado de decomposição e isso dificultou o trabalho da polícia. Mas sabe-se que o James foi esfaqueado diversas vezes com tanta brutalidade que a coluna dele foi quebrada e a maioria das apunhaladas foram feitas na parte superior do seu peito e nas costas. Esses ferimentos foram causados com uma faca grande de caça. Já a Deborah, ela teve o crânio fraturado e a mandíbula quebrada. Foram observados também ferimentos na altura do seu peito e das suas costas. Então, depois desses dois corpos serem encontrados, a polícia também começou a fazer buscas pela floresta e não demorou nada para eles encontrar mais corpos. No dia 1º de novembro também do ano de 1993, eles
encontraram o corpo de Simone Schmid, uma viajante alemã que estava desaparecida desde 1991. Ela também foi apunhalada várias vezes na sua costa. 3 dias depois, o número de mortes subia para 7. Eles encontraram o corpo de um casal. Eu vou deixar o nome deles aí porque é impossível eu conseguir falar o sobrenome deles, mas o primeiro nome seria Ana e Gabo. O Gabo ele foi baleado 6 vezes na cabeça. Então eles encontraram 3 tiros do lado esquerdo do crânio e 3 atrás na base da cabeça. Também haviam indícios de que ele foi estrangulado e havia um pano no seu rosto que deu a entender que seria uma mordaça. A arma usada para matá-lo seria uma Ruger 10-22. Eu vou deixar aí também o nome, porque eu não tenho certeza se é assim que se fala o nome dessa arma. A polícia já tinha entendido então o modus operandi do assassino, do serial killer. Porém, a morte da Anja foi totalmente diferente e, de fato, assim, pela polícia, foi a mais cruel de todas. Ela teve a sua cabeça separada do corpo com um só golpe. Ela estava com a parte de baixo das suas vestes abaixadas, o que sugere que ela tenha sido abusada, né, que ela tenha sofrido aí abuso sexual também. Porém, como os corpos também estavam em avançado estágio de decomposição, a polícia também não consegue dar certeza sobre isso. As pessoas ligavam então para a polícia diariamente, várias ligações, né, para falar qualquer coisa que elas soubessem, e diversas dessas ligações apontavam, né, para a família Milá. Eles relatavam para a polícia que a família era muito estranha e gostavam muito de caça pela região, e eles usavam muitas armas de fogo e andavam sempre com facas. Isso tornou a família suspeita e a polícia também encontrou na floresta um acampamento com diversos cartuchos da mesma arma que foi usada nos crimes. Quando a polícia começou a investigar a família, eles descobriram aquela denúncia daquelas 2 jovens que haviam acusado o Ivan de abuso. Então eles começaram a investigá-lo e ele se tornou o principal suspeito dos casos. A polícia continuou com a investigação, né? Então um homem chamado Paul, ele disse aos investigadores que anos antes, em uma viagem que ele tinha feito para a Austrália, um homem tinha tentado matar ele depois de ele pegar carona com essa pessoa. O Paul saltou do carro quando o homem parou para pegar uma arma e cordas e ele correu até encontrar ajuda. Uma mulher parou com o carro para ele poder entrar quando ela viu que ele estava desesperado pela ajuda. Isso foi uma coisa, né, que aconteceu assim por muita sorte para ele. Ele entrou em contato com a polícia por meio do telefone, porque ele não morava na Austrália. O Paul, ele tinha certeza que era a mesma pessoa, depois que ele viu várias reportagens na TV. Então, dentre 13 fotos que a polícia mostrou para ele, ele apontou direto na foto do Ivan. No dia 22 de maio de 1994, a polícia fez buscas na residência do Ivan e lá eles encontraram diversas facas, munições, cordas. Em uma cavidade da parede da casa do Ivan, a polícia encontrou peças e um silenciador da mesma arma que foi usada nos crimes. Então, depois de vários testes com a arma, a polícia realmente teve certeza de que seria a arma mesmo do crime, essa arma que pertencia ao Ivan. Pertences das vítimas também foram encontradas ali ao redor da casa dele, nas imediações da residência. Roupas, sapatos, câmeras filmadoras, esse tipo de pertence, mochilas. Ele foi preso no mesmo dia que a polícia fez essas buscas na casa dele e então começou o seu julgamento, que durou 12 semanas. A ex-esposa do Ivan, a Karen, ela depois, contra ele, dizendo que ele era muito violento e ele gostava muito de armas de fogo. Ele se declarou inocente em todo o seu julgamento, em nenhum momento ele disse ou supôs que poderia ter feito alguma coisa. Ele contratou o mesmo advogado que teria defendido ele na causa das 2 moças que acusaram ele de abuso, porém depois ele despediu, ele mandou embora esse advogado porque o advogado tentou ali conversar com ele e convencer ele a se declarar culpado. Ele não gostou disso, então ele mandou ele embora. O Ivan ficou conhecido então, em todo mundo como serial killer, assassino de mochileiros, e ele fez ao todo 7 vítimas confirmadas que seriam dele. As autoridades acreditam que ele teria mais vítimas e também acreditam que ele não agiu sozinho, que ele teve ajuda de alguma outra pessoa, mas isso não foi capaz de ser provado também. Gente, desculpa, tem um cachorro latindo aqui, eu não consigo terminar o vídeo sem esse cachorro latir, então eu vou gravar assim, vocês me desculpem o latido no fundo, tá bom? O Ivan, ele foi condenado a 7 prisões perpétuas e mais 6 anos pelo atentado à vida do Paul. No ano de 2010, Matthew Milá, sobrinho do Ivan,
matou seu amigo de infância David na mesma floresta de Belanglo, onde o seu tio havia cometido todos os crimes. Ele matou seu amigo a machadadas na cabeça. No celular do Matthew havia áudios com os gritos de sofrimento do seu amigo. Ele foi condenado a um período de 43 anos de prisão, com um período sem liberdade condicional de 30 anos. E ele disse uma frase em seu julgamento: "Você me conhece, você conhece a minha família, você conhece o meu sobrenome. Eu faço o que a minha família faz." É muito triste, né? Infelizmente, um jovem aí fazer a mesma coisa do tio, e pelo fato de ele falar essa frase, parece que sente até um orgulho disso. Antes da morte, a polícia tentou pressionar o Ivan a confessar os crimes, fazendo ele assistir reportagem das vítimas na TV e o sofrimento delas. A polícia gravou então, né, todas essas entrevistas que fizeram com o Ivan, fazendo ele assistir, né, essas vítimas aí dando entrevista. Ele pergunta para a polícia por que a polícia quer que ele assista aquilo, que ele não tem por que assistir. Ele fala que ele não sente pena das vítimas e por que ele teria que sentir pena das vítimas. Em algumas das gravações da polícia, o Ivan finge que está dormindo. Eu vi em um lugar apenas que ele teria confessado que ele esfaqueou a coluna da Anja para poder abusar dela enquanto ela estivesse viva, e que ela veria, né, todo o abuso e não conseguiria fugir. Em muitas das reportagens que eu vi e que eu li para fazer esse vídeo, até o final, as reportagens falam que ele nunca confessou nenhum de seus crimes. Então eu não sei se essa informação seria verídica. O Ivan morreu dia 27 de outubro de 2009, aos 74 anos de idade, e o motivo foi um câncer esofágico avançado. O câncer teria se espalhado pelos seus ossos, fígados e glândulos linfáticos. Em algum lugar também da reportagem eu li, mas eu esqueci de anotar isso. Não sei se foi algum detetive, policial, alguma pessoa que participou ali do julgamento dele, falou que ele seria condenado a morrer na cadeia. Então seria isso que iriam fazer. Na fase ali final, né, que ele estava no hospital, eles levaram ele de volta para a cadeia e ele morreu preso. Uma curiosidade aqui no final, Gregor McLean, um diretor e roteirista, estava fazendo o roteiro de um filme sendo ficção, e aí ele ficou sabendo da história real, né, do serial killer Ivan Milat. Ele adaptou o roteiro desse filme para que coincidisse com fatos reais. Então ele mexeu ali todo o roteiro novamente para poder fazer como se fosse baseado em fatos reais. Esse diretor, ele se inspirou no caso do serial killer Ivan e das 7 vítimas aí que ele fez, e também no Bradley John Murdoch, que também matou um mochileiro. E o caso ficou conhecido na época, mas sabe-se que foi só que esse Bradley matou, mas ele também se inspirou nele para fazer o filme. E esse filme se chama Viagem ao Inferno. Vou deixar uma foto aí também do cartaz do filme. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva. Vocês assistem os vídeos, voltam aqui, assistem os vídeos, mas não se inscreve. 72% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então se inscreve para mim, por favor, me ajuda aí a saber que vocês estão gostando, para eu poder sempre trazer casos novos. E o caso de hoje foi esse, do serial killer Ivan Robert Mark Milat. Eu peço novamente desculpa pelos gritos, pelos latidos no fundo do vídeo, mas quando não é latido, é gritinho da Melissa que está correndo pela casa. Mas eu faço sempre o possível para trazer o conteúdo completo para vocês. E é isso, o caso de hoje foi esse. Até o próximo vídeo.